Depois de estarmos bem cientes de que no nosso caminho para o êxito, o mais importante é a nossa atitude, que se traduz em sonhos concretos, bem assim como em objetivos bem definidos e num compromisso sólido, é preciso não esquecer que logo a seguir torna-se necessário um plano de ação muito bem estruturado que nos permita atingir os nossos objetivos com a maior brevidade possível. Os pontos deste plano de ação formam os tangíveis do negócio. Na gravação anterior foram mencionados muito em geral. Na gravação a seguir vão ocupar a maior parte do nosso tempo. No multinível, o objetivo é movimentar produtos por atacado e por retalho, e para isso é preciso gente. Nesta segunda gravação, vamos tratar da forma de fazer uma lista com essas pessoas que hão de vir a ser os seus candidatos para o seu negócio por atacado e por retalho. Nestes termos, foi escolhida uma conferência pronunciada por um empresário de multinível de muito sucesso, Pedro Valdecantos. Pedro iniciou o seu negócio em Cádiz há 3 anos aproximadamente. Hoje é distribuidor direto Diamante, com um negócio muito próspero. Assim, prosseguimos. Olá, esta reunião, como disse o Bernardino, é uma reunião muito especial. Hoje vamos falar sobre o tema do guia. Não sei se sabem bem o que isso é. Pois bem, que fique de uma vez por todas bem claro que, infelizmente, todos coincidimos, num ponto em que, infelizmente, todos coincidimos, que é necessário, e pouquíssimos temos corretamente feito, uma lista. A lista de que vamos falar hoje. Já ouviram o cassete, não é verdade? De Jimmy Douglas. Quem tem a lista feita, por favor, vamos começar. Mãos no ar, exato. Todos aqueles que eu tenham feito. Pronto, agora podem baixar as mãos. E levantem-na os que tenham mais de 100 nomes na lista. Viram? Começamos a perder. O tema de hoje é que vamos tentar dar todos os pontos necessários para fazer uma lista de sucesso. Uma lista bem feita, que é o que nos vai permitir chegar a esmeralda, a diamante, a coroa, enfim, cada qual ao que quiser. Bem, então reparem na importância da lista, ou seja, toda a gente, todos vocês que estão aqui hoje, é porque estiveram um dia na lista, certo? Senão, não estariam aqui. Dexter Jager, aonde está, porque um dia esteve numa lista. Miguel Aguado, Luís Costa, Carlos Marinho, Tim Foley, todos um dia estiveram numa lista. Tudo parte de uma lista. Reparem na importância das listas. Na sociedade atual, que já não estamos na sociedade industrial, senão na sociedade de informação, tudo se mobiliza através de listas. Praticamente tudo. Neste negócio, a lista vai ser a vossa parte ativa. Tudo parte dela. Falamos sempre de quê no negócio? 90% das vezes, quando conversamos com outra pessoa, falamos de quê? De produtos ou de pessoas? Falamos de pessoas, pelo qual, bem, os produtos também estão na vossa lista, que é o catálogo dos dois, logicamente. Mas nós vamos conversar acerca de pessoas, que é o importante. 90% também são e 10% podem ser os produtos. Logicamente, um sem o outro, nada fariam. Pensem que atualmente pagam-se milhares de contos por listas. Grandes empresas, os bancos, o que querem é informação. Os cartões de crédito estão acumulados sempre com informação. De quê? De pessoas. Para quê? Para fazer as suas listas e começar a enviar propaganda constantemente para começar a ganhá-los como clientes. Sempre estamos nas listas. Nós sempre fazemos parte de uma lista. Desde instituições, bancos, partidos políticos, grandes empresas compram listas. Não sei se estão a conseguir captar onde quer chegar. Mas, enfim, pensem que estamos neste momento envolvidos num negócio que conhecemos perfeitamente. E estamos associados a uma grande empresa. Não sei se a conhecem. É uma empresa em que podemos dizer que qualquer outra empresa, qualquer pessoa de negócios, pagaria qualquer preço se pudesse associar-se a ela. Estamos de acordo. Neste ponto, estamos de acordo. Verdade? Isto é, associar-se a uma empresa que está em 47 países e territórios. A pessoa que tiver 45, que atualize, então, o seu número. Tudo começou na Coreia. E estamos a abrir constantemente em novos países. Uma empresa que fatura 320 mil contos por ano e uma parte é vossa. Uma rede de negócios de mais de 1,5 milhão de pessoas. Enfim, vamos comportar-nos como homens e mulheres de negócio. Senão, olhem para mim com uma cara. Vamos atuar como pessoas de negócios e vamos fazer a lista como em qualquer outro negócio. Há muita gente que tem a sua própria empresa e o que tem de fazer é elaborar clientes. Que ter a vossa lista, é esse o grande objetivo. E agora vamos ver como teria que ser essa lista. Agora, lembrem-se de uma coisa importantíssima que eu gostaria que ficasse bem clara aqui hoje.
todos vocês estão de 6 a 9% para cima, segundo tenho percebido. Isto é, já são veteranos. Ultrapassaram uma série de problemas, sofrimentos, e pensem que se a lista não estivesse feita, os problemas ainda se tornariam piores, porque têm uma reunião em profundidade e a anulam. E o que é que têm de fazer imediatamente? Apresentar um plano. Se não tiverem a lista à mão, vão ficar na vossa casa, aborrecidos, na vossa própria miséria, porque vão estar centrados no problema, mas não vão ter à mão a solução. E a solução é muito simples. Pegar na lista e dizer: é a vez de quem? Será deste? Bem, então, aqui temos o plano, pegamos do telefone e explicamos o plano. É assim tão simples. Mas tem que ter uma lista. Assim, quem não tiver a lista feita hoje, tem que a fazer. Mas não espere por amanhã, porque amanhã pode ser mesmo tarde demais. E isso sabemos todos muito bem. Amanhã pode ser sempre tarde demais. E depois não saem as coisas. Façam-na hoje. Não é preciso que a façam aqui mesmo, mas posso dar-vos umas quantas ideias que vos podem servir. Façam a lista hoje. Não sejam preguiçosos. Sabem o que é ser preguiçoso? Não sabem? É um animal que anda tão lento que lhe crescem flores nas costas. É verdade. Podem encontrá-lo em qualquer tratado. Não sejam por isso preguiçosos. Temos que estar sempre a atuar. E tudo neste negócio, tudo, sai da lista. Aqui temos pérolas, diretos. Aqui há pessoas que têm muitas redes. Tudo o que estão a fazer parte da lista. Estamos de acordo nesse ponto, então. Vamos ver uns quantos princípios básicos. O primeiro parece-me que, como diz Jimmy, vão se rir e é parvo, diz o seguinte: escreve-a. Escrevam exatamente a vossa lista. A lista tem que estar escrita. Então, aqui, também pecamos muito. Não, se eu tenho uma grande memória, eu tenho espaço na mente para 12, 13 ou 15 nomes, mas é que são sempre 10, 13 ou 15 nomes diferentes, não é verdade? Vou fazer-vos uma demonstração. Falem com uma pessoa nova, mesmo que não esteja no negócio, e digam-lhe: diga-me 5 nomes. E então escrevam-nos. No dia a seguir, olhem essa mesma pessoa e digam-lhe: diga-me 5 nomes. Então, eu garanto-vos que vão ser 5 nomes diferentes. Ou pelo menos 3 deles serão diferentes. Não falha. Se os tiverem escritos, nessa mesma lista, teriam 10 nomes. Se os tivessem escrito, teriam 10 nomes. Imaginem que grande disparidade que é. Já sabem, a lista tem de estar escrita. Imaginem um grande armazém. Imaginem um grande armazém da lista de clientes que estivesse na memória dos empregados e empregadas. Imaginam as finanças sem listagens. Que a inspeção dissesse: bem, vamos inspecionar por aí, havemos de encontrar alguém. É por isso que o fazemos neste negócio. Dizemos: vamos contactar. E saímos à rua para contactar. Para contactar quem? Bem, à primeira pessoa que vimos da rua? Não. Ou seja, aqui temos que ter e seguir um método. E o método parte da lista. Outra coisa que também fazemos muitas vezes, e eu fui o primeiro que o fiz, e imagino que se perguntarem quem também o fez, várias mãos se levantarão, é ter a lista em 30 ou 40 sítios diferentes. Mas isso, claro, não significa ter a lista, ter um nome num cartão e outro num guardanapo de café, por exemplo. Não, nada disso, insisto. Tem de ser com método. Passa a lista a 1, 2 ou 3 folhas. A lista tem-na numa folha e com o vosso patrocinador vão fazer uma seleção dos melhores da lista. Ele vai-vos dizer quem são os melhores. E depois eu posso também ajudar. Depois, passam-os então ao Guia do Sucesso, que é o que sempre está convosco. Sempre assim. Desta forma, o Guia do Sucesso. Eu vi que quase todos vocês o traziam convosco, embora haja alguns que vão ter que descer. Se estavam no 18, vamos passá-los então para 15, por não terem trazido o guia com eles. Lembrem-se de uma coisa: tudo pode acontecer neste negócio e na vida, no geral, quando se escreve. Quando se escreve, começam as coisas a acontecer. Pensem, por exemplo, num emprego. O vosso primeiro emprego. Quem se lembra do primeiro emprego? Não se lembra? Que mal temos em recordar os maus tempos, não é? Não é verdade que quando fomos contratados, dissemos então: tudo bem, ótimo, começa a trabalhar, mas quero o contrato por escrito. Não foi assim? Quando se pede um empréstimo ao banco, pergunta-se: quanto tenho que pagar por mês? Tanto. Pronto, tenho que pagar tanto, mas quero que tudo isso esteja por escrito. Queremos tudo por escrito. Então, neste negócio, fundamentalmente, as primeiras partes do negócio, o porquê do negócio, o sonho, tem que ser por escrito. E quem tem por escrito o sonho?
vejo que efetivamente são muitos. Têm o sonho por escrito. Bem, porque não têm por escrito a lista. Ou melhor, porque não a têm bem escrita. Comecem a escrever as coisas, porque é quando acontecem. A lista neste negócio vai ser, não sei, algo como... Vamos ver, há aqui algum marinheiro, não é? Bem, a lista teria que ser o vosso diário de bordo, por exemplo. Na lista é onde vocês têm que começar a marcar onde vão, onde querem chegar. Tudo isso vai partir da lista. É o vosso livro maior, é o vosso livro de contas. É, no fundo, o vosso ativo neste negócio. O vosso ativo neste negócio não é um armazém. Não são um monte de produtos armazenados na arrecadação da vossa casa. Embora também os possamos ter. Mas não é esse o vosso ativo. O vosso ativo são as pessoas. E as pessoas têm que estar escritas numa lista. Numa lista de sucesso, como mais tarde falaremos. Segundo, e este já é um pouco mais duro, Miguel Aguado, todos o conhecem, não? Luís, também não? Carlos? Que característica comum têm todos eles? Para além de que estiveram um dia, pelo menos, numa lista, têm a característica de não terem sido sujeitos a juízo prévio. E aqui estamos sempre a fazer pré-julgamentos. E este é um tema de que eu gosto muito. O julgar previamente. Por que julgamos nós previamente? Mais ainda, pré-julgamos para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda e para a frente e para trás. Estamos sempre a julgar previamente. Este não serve. E quem és tu para dizer que não serve? Quem são vocês para dizerem que não serve? Eu digo-vos uma coisa. Neste negócio não podemos julgar antecipadamente. Temos que julgar depois, por assim dizer. Assim, julgar depois de fazer o acompanhamento. Mas, além disso, não vamos a julgar nós. Vai-se julgar a si próprio, o indivíduo. Então, vamos pôr na lista todos. Sem nos preocupar com a sua raça, sexo, idade, nível cultural, salarial, todos têm que estar na lista. Se vocês ganharem agora, por exemplo, no vosso emprego, 4.200 contos por ano, vocês patrocinariam ou contactariam uma pessoa que ganhasse 14 mil por ano? Patrocinariam uma pessoa que tem uma grande moradia? Fariam o mesmo com uma pessoa cujo filho já estuda fora, onde vocês gostariam que estudassem os vossos? Uma pessoa que até está contente com o seu emprego, vocês fariam isso? Muitos não, sejam sinceros, têm que ser sinceros, muitos não fariam. Muitos de vocês diriam, não, mas para onde é que eu vou contactá-lo se ele está a viver onde eu gostaria de viver? Essa pessoa é Miguel Aguado. Ele encontrava-se nessa situação. Em 2 anos e meio tinha chegado a diamante e alguém está agora a receber um bom dinheiro por não ter julgado previamente. Ou seja, não façam juízos prévios sobre alguém por estar muito acima e também não façam a ninguém por estar muito abaixo. O que é que vos quero dizer então com isto? Quero dizer que muitas vezes dizemos, bem, a este coitado não se vai oferecer nada porque, enfim, temos um excesso de atitude. Este não serve porque não está à altura. Temos muitos exemplos neste negócio de credibilidade, desde o próprio Dexter Jager. Todos sabem a procedência dele. Aí tem os exemplos de pessoas que, a priori, não estavam à altura. E aí estão. Alguém está a ganhar um bom dinheiro de Dexter Jager, não é verdade? Quem não gostaria de ter por baixo 4 ou 5 Dexter Jagers, não é? Então, não façam pré-julgamentos. Agora, o tema. Tem de tomar a atitude adequada. A atitude adequada é, e desculpem que seja um pouco duro, quem somos nós para julgar previamente os outros? Vocês têm que dar a oportunidade a toda a gente. O que eu vos digo é que só podemos excluir da lista aquelas pessoas com as que não trabalharíamos à vontade. Por exemplo, o nosso pior inimigo e essas coisas. Por exemplo, ao nosso cunhado, se não nos dessemos bem com ele, a esses não se lhes oferece. Se não nos damos bem com a nossa sogra, também não se lhes oferece um negócio. Mas simplesmente por esse motivo e não por acreditar que não servem. Isso não serve, esse pensamento não serve. Muitos de nós gostaríamos de compartilhar com pessoas como Luís Costa, Miguel Aguado ou Tim Foley. Simplesmente alguém teve medo. Nós temos um caso na nossa organização de uma pessoa que tem um grande sucesso na sua vida anterior, antes desta reencarnação. Então, essa pessoa tinha uma grande empresa, faturava muito dinheiro, muitos não lhe apresentaram o negócio. Ele ainda tentou, através de amigos que estavam no negócio, mas ninguém o contactou, porque estava demasiado alto. No entanto, um dia, contactaram-no. Uma pessoa muito mais nova do que ele, e esta pessoa está recebendo, então,
agora um dinheiro que todos os seus anteriores amigos não receberam por não terem contactado. Este é um exemplo. Exemplos desses sei que o Bernardino tem, assim como muitos de vocês também, por fazer pré-julgamentos. Aí sou um pouco duro, mas a sério, não façam pré-julgamentos. Se vocês forem da esquerda, não façam pré-julgamentos a uma pessoa que seja de direita e vice-versa. Não tem nada a ver. A política não tem nada a ver. Neste negócio, somos pessoas com uma vontade, com uma série de iniciativas e com uma série de sonhos a compartilhar, independentemente com quem seja. É a única coisa que temos de procurar. Quem tem a lista de tímidos, por favor? É verdade, ponham as mãos no ar, então. Quem tem essa pessoa que diz, eu vou contactá-lo quando for triplo embaixador coroa? Não tem um assim? Alguém tem mais algum? Bem, pelo menos são corajosos e reconhecem-no. Um conselho. Vão ter com o vosso patrocinador e contactem-no amanhã. Porquê? Porque uma pessoa de sucesso, como diz Paul Steven, reconhece um sistema de sucesso enquanto este lhe é oferecido. Se calhar, depois não vos liga nenhuma porque vocês são mais novos, não veem o sistema, estão a ver todos esses motivos. Não o julguem previamente. Faz muito a pena ver casos deste tipo porque, enfim, vocês, se calhar, toda a vida foram uns pobres coitados por muito dinheiro que sempre recebessem. Bem, simplesmente viviam o dia-a-dia recebendo 100 contos, 150, enfim, por mês, mas que pareciam por dia. Como alguém disse, o ordenado queima-se muito antes que o mês. Por isso, não se preocupem se contactarem pessoas a esse nível, porque vão reconhecer o sucesso. No entanto, a pessoa que não tem visão nenhuma, que nunca teve esperança alguma, que nunca teve sucesso em nenhum momento da sua vida, essa pessoa não vai reconhecer uma oportunidade de sucesso, nem que lhes dê uma bufetada às 3 da manhã, por exemplo. Contactá-lo e patrociná-lo vai ser muito mais trabalhoso para vocês. Costuma-se sempre dizer que este negócio vai ser apresentado a pessoas do vosso nível para cima e aqui, cuidado, que isto dá lugar a más interpretações. Não estou a falar do vosso nível social, nem cultural. Estou a falar do vosso nível de ambição. Sabem o que é o nível de ambição, não é verdade? Querer progredir não é o nível de avareza. Uma pessoa pode ser muito mais ambiciosa do que vocês, mesmo que esteja abaixo ou esteja por cima. Isso tanto faz. Terceiro ponto para fazer uma lista de sucesso. Quantas pessoas deve ter a lista? Sempre ouviram um mínimo de 100. A minha lista tem hoje mais de 256 nomes. Mas porquê? Muitos pensam que são incapazes de fazer uma lista de 100 nomes. E, no entanto, vimos que aqui há uma lista de 5 ou 6 pessoas, entre todos vocês, que têm uma lista com mais de 100 nomes. É preciso ter uma lista constante de pessoas. Vamos ver um pouco quem pomos primeiro. Isso aí está claro. Bem, então, primeiro, os projetos imediatos. Quem são? As pessoas que vocês veem diariamente. A família, os amigos de verdade, os que se dizem, que são 3, um deles seriam vocês mesmos, ou seja, que ficam 2. Essas pessoas sempre dizemos que têm que estar no princípio da lista. E vou dar-vos vários argumentos. Este é um negócio duro, no caso de que alguém tenha dúvidas. É simples, mas não é fácil, porque deparamos com muitos obstáculos. A vossa atitude é que vai marcar a diferença. Mas vocês têm de se habituar ao não. O não é aquilo a que se tem de habituar, por muitas vezes. Explico-me melhor. Assim, oferecem um negócio à vossa família, que logo vos vai dizer que não. Ao vosso cunhado, à sogra, ao irmão, à mãe, a todos na lista. São os primeiros que vos vão dizer não. Então, têm de se começar a habituar ao não. Têm de aprender a ultrapassar o não. Segundo, isso vai-vos servir então de treino. Já sabem que não vão ter muitas hipóteses. Treinem com eles. Pratiquem o contacto, o convite, mesmo praticando o plano. Já sabem que não vão entrar. E quem sabe se não se surpreendem e entram. E isso é oferecido. E depois, porquê? Porque, terceiro, vão ser os vossos primeiros clientes. E aqui já estamos a entrar numa matéria um pouco escorregadia, não é? Clientes. Isso só há vendas. E faz logo medo, é normal. Mas a venda não é assim tão má. Uns tostões em litígio, como diz Luís Costa, entre eu ou vocês, melhor levar a vocês, não é? Bem, pagam-vos as convenções, pagam-vos o standing order, enfim. Tudo isso. Têm a vossa família abarrada com os vossos produtos. Vocês sabem que os produtos prendem. São droga dura. Depois de usarem o Disc Drop, já não podem usar outro. Estragam as mãos. Portanto, a primeira coisa que têm a fazer é pegar na vossa família e fazer dela o vosso cliente.
Primeiro, logicamente, oferecem-lhe o negócio, vendem-lhe o produto. É a vossa família. É muito chegada, não é? É isso. Portanto, não há problema. Não lhe metem mais que nada comercial. Que é família um pouco mais afastada. Enfim, então, metem 10 ou 20%. O que é a vossa sogra? Então, aí já chegam 50%. Depois, continuam com os projetos próximos. Isto é, o vosso vizinho e a vossa vizinha. Os vizinhos atuais, enfim, metem-se então aos colegas de emprego na lista e não façam pré-julgamentos. Não digam, é essa não, porque é a secretária do chefe e não gosto dela. Vocês põem-na na lista e depois o vosso patrocinador vai dizer-vos quem vai convidar primeiro. Mas vocês põem na lista ao chefe e ao contínuo, hein? De acordo? À secretária que leva o café, todos os teus colegas de emprego. Todos os vossos colegas de emprego. Todos para a lista. E quem mais? Vamos meter agora as pessoas que costumam ver frequentemente e que conhecem o nome e a situação. O nome que vocês conheçam vai então para a lista. Se conhecem o nome, serve. Mais logo falaremos então do que devemos pôr entre parênteses ao lado. Depois continuamos com os projetos secundários, que são os colegas de estudo. Haverá muitos aqui que já não se lembram do tempo de estudantes, mas sempre fica algum amigo daquela altura, não é? Pois, isso acontece sempre. Não sabem nem onde moram, mas não faz mal. Se souberem o nome, tomem nota. Vai para a lista. Os colegas de serviço militar, isso para os homens, para a lista. Além do mais, isto vai dar-vos a oportunidade de ter na lista pessoas de outras províncias. Depois falaremos da longa distância, mas ainda terão a oportunidade de expandir muito mais e mais rapidamente o vosso negócio. Há tios, pai ou mãe? Pronto. Então, olha a pilar com a mão no ar. Mas quem tem filhos que vão à escola? Bastantes já são crescidos. Bem, então, aí há uma associação de pais e alunos, não há? Pronto. Uma série de pais e uma série de mães. Todos esses para a lista. Todos. E voltamos ao mesmo. Não façam pré-julgamentos. Esse não, porque o filho, o pai desse é presidente da Câmara, pode ser, o presidente da Chiclana, isso também, esse não pode ser contactado. Cuidado, que podem ter uma surpresa. Se calhar, contacto eu primeiro. Os condomínios de proprietários, os ginásios, são uma boa fonte. É gente sadia, positiva. Pensem que já não estou a falar de pessoas, mas de fontes de pessoas onde se reúnem. Se vocês pertencem a um partido político, X, Y ou Z, o que for, os vossos colegas de partido podem caber na lista. Se pertencem a um sindicato, o que for, os vossos colegas de sindicato, então para a lista. Então, quantos nomes podem ir para a lista? Muitos. É isso mesmo, não é verdade? Continuamos. Aquelas pessoas que vos prestam serviços, e aqui espero não ser mal interpretado, o distribuidor de botijas de gás, o carteiro, o empregado do banco, o da loja, todos são pessoas que vocês veem quase dia a dia. E muitos não os pomos na lista. Eu, por exemplo, ao meu carteiro, trago pelas ruas da amargura. Está na lista, com certeza, mas não o convido porque não tenho tempo. Não o posso atender, mas cada dia, quando me traz todas as cartas, e cada vez são mais e mais, e já não entram na caixa de correio, enfia-as por debaixo da porta e então conversamos. Já o contactei, mas ainda não o convidei. Depois, falaremos um pouco, se vocês quiserem, dessa grande diferença. Tomem nota de tudo e de todos na lista. O carteiro é o melhor, porque o podem ver quase dia a dia. O distribuidor de gás, apenas uma vez por mês, mas pronto, pode ser também. Outra coisa importante para a lista são os filhos. É muito curioso o que acontece com os filhos. Aqui temos alguns exemplos onde os filhos patrocinam mais que os pais. Esse filho que diz, papá, o pai do Zezinho quer ouvir esse negócio em que tu andas e que me disseste que ias levar ao Disney World. São coisas que acontecem. Os filhos, muitas vezes, dão-nos umas surpresas incríveis. Lembrem-se que, por exemplo, essa fonte de nomes pode ser muito importante. Peguem no vosso filho e perguntem. Ouve lá, como são os pais deste? Como se chamam, onde vivem, qual é o número de telefone? E já está. Aí tem mais uma fonte. A pessoa que pertencer a alguma igreja, metodista, protestante, conformista, seja o que for. Bem, conformista não serve. Tomem nota e ponham ao vosso colega. E sentem-se sempre ao lado do mesmo e digam-lhe, mas que bem que esteve hoje o padre, que belo sermão, e começa já a criar um vínculo com ele. Outra coisa pela qual muitas vezes não fomos a uma pessoa na lista é porque não conhecemos o nome. Isto é um grande erro. Se não souberem o nome do carteiro, qual é a vossa primeira obrigação? Então, saber o nome do carteiro. Na lista já então fica escrito carteiro. E se for ao vosso vizinho, um vizinho que vocês não conhecem muito bem, um prédio destes grandes que há por aí, escreve então, senhor baixinho e com óculos, ressonchudo,
que o encontro às 7 da manhã a passear o cão. Escrevem isso tudo e anotam então ao lado. Contactem-no. Não convidem. Há uma fonte de nomes que descobri ultimamente porque estava arrumando uns papéis de toda a vida, enfim, de quase 31 anos, e me percebi de que em quantidade de papéis antigos há nomes de amigos nossos, cartas de colegas, enfim, quando fazíamos jogos com pauzinhos, enfim, daquela altura da nossa infância mesmo. Então, podem ir buscar um álbum de fotografias familiares, de um dos vossos pais, e comecem a perguntar-lhes, e este aqui, quem é? E aquele ali, quem é também? E então, metam a todos os que estiverem no vosso álbum de fotografias. Quando fizeram a primeira comunhão, no dia do vosso casamento, se tiverem lista de convidados do casamento, quem sabe, então isso é mesmo uma maravilha. E muitos gostamos de guardar ainda como recordação essas fotografias, essas listas de casamento. Ora, aqui estão os 500 que eu convidei. E reparem na lista que vão ter. Então, será uma lista imensa. A que nos interessa ao negócio é a Amway. Enfim, quem é este que metemos aqui na lista? Está claro, não? São todos. É preciso evitar aqueles comentários do tipo já ofereci ao Zezinho, ao António, à Maria e todos me disseram que não. E não mais ninguém. E quantas vezes já ouvimos isso? O que é que foi? Vives no mundo da lua? Porque eu vejo pessoas todos os dias. Se algum dia não tiverem ninguém para meter na lista, ou alguém dos vossos, vocês não, porque já vão bem, mas algum dos novos, dos que se afogam num copo d'água, vocês vão-lhes então dizer, não tens ninguém? Muito bem. Abre a janela da tua casa e começa a olhar. O que é que vês? Gente. Muita gente, pessoas. Estão aí, cada pessoa tem o seu passo, o seu futuro, as suas lembranças e os seus projetos para o futuro. Não importa a pessoa que for. Enfim, não vais pôr na tua lista o homem da camisola verde, isso não, mas vais saber tu que pessoas é que há por aí. E sempre há um truque que não falha. Quando alguém vos disser não conheço mais ninguém, diga-lhe então, vão até à rua mais comercial da vossa cidade, numa sexta-feira às 6 da tarde, então ficam no meio da rua. Fiquem no meio da rua e durante todo esse tempo, olá Zezinho, Deus João, não é verdade? Quanta gente se cumprimenta e quanta gente vos cumprimenta a vocês. Ou um sábado à noite, nos sítios mais frequentados, é uma boa oportunidade, por exemplo, só têm que se sentar, pegar num papel e uma esferográfica. Olha, aquele que foi o meu professor, tomem conta do nome? Não, mas aí sim, tomem conta do nome. Em Cádiz estamos a pô-lo em prática. O sábado à tarde, no passeio marítimo, agora no verão, que aquilo fica, enfim, sente-se ali um grande calor, sentem-se então ali com um papel e uma esferográfica. Façam a experiência um dia. Vão ficar espantados. Saem de 40 a 50 nomes num fim de semana. Simplesmente com isso. Se vos disserem que não têm ninguém, ponham-nos então na vossa cidade a uma hora de ponta. Não há problema. De todas as formas, até agora, falámos de gente que não se pode conhecer. Agora, a maior parte da vossa lista, e seria o seguinte ponto, deve ser uma lista viva. E que costumamos fazer muitas vezes. Fazemos a lista. 50 ou 100 nomes mesmo, e guardamos-la, e acabou-se então a lista. E dizemos, já tenho gente a mais, já chega, porque vou acrescentar mais. A lista tem que estar constantemente viva. Tem que estar toda completa. Tem que estar com todas as pessoas do mundo que utilizem sabão. Quer dizer, que tome duche, que tenha um sonho, que queira alguma coisa na vida. O resto não interessa. Todos eles têm que estar na lista. E ela tem que estar viva. Isto é, aprender o hábito de tirar gente da lista e de meter gente na lista. Viva. A lista tem de estar viva. Há outro tema que também dá um resultado muito bom para acrescentar nomes à lista. Quantas vezes não vos apresentam um amigo? Essa pessoa automaticamente vai para a lista. Aproveita para conversar com ele. Aproveitem para conversar com ele. Por favor, não confundam contactar com convidar. Contactar não é mais do que o hábito de acrescentar novos nomes à lista e conseguir informação, porque a lista não tem que ser só Rui Santos, tem que ser Rui Santos, gosta de nadar, o seu filho chama-se António, tem 3 anos, percebem o que eu quero dizer? Por onde começar então? Por onde começar o convite? Qual é a doença dessa pessoa? Doença, entre aspas, já se vê. Outra forma muito bonita de fazer contactos é esta que vos disse. Lembrem-se ainda de um momento. Todos vocês, nos 2 últimos meses, não iam pela rua e alguém vos disse, ora viva, Rui, quanto tempo sem te ver, hein? O que é que tens feito? Aí mesmo, caiu. Estou dentro do projeto de negócio genial. E pronto, já está. E então vai começar a pergunta. E aí vai entrar a vossa atitude. Não é só a altura de o convidar. Não o convidei. Mas então, vocês sabem como é? Seria questão para outro encontro.
De qualquer modo, se ainda vos faltarem nomes, não deixem uma lista até não ter 100 nomes. Se ainda vos faltar uma lista, infelizmente, fazemos associações de pessoas, muitas vezes pela profissão ou pelo carro que guiam, do que pela própria pessoa. É realmente curioso. Escolhem e dizem, enquanto estão a fazer a lista, quem conhecem que seja arquiteto e de repente lembram-se de alguém que é arquiteto e de quem não vos tinham lembrado. Quem conhecem que seja desenhador, por exemplo, tomem nota. Quem conhecem que seja pedreiro, por exemplo, fulano. Isto é, pela profissão vão-se lembrando de mais pessoas. E vão-se lembrando de outras pessoas pela sua profissão. Até agora não disse nenhuma outra profissão senão da construção. Vamos ouvir mais acupuntor, sei lá, o que vocês quiserem. E depois, pelos carros, sempre pelo A. Quem conhecem vocês que guie, por exemplo, um Audi, um Alfa Romeo? Depois continuem pelo B, pelo C, pelo D e assim sucessivamente. Ainda acreditam que assim não se conseguem ser nomes? Com tudo o que vos disse, e 200, como no meu caso, 256, é realmente uma lista viva. Vocês têm de ter uma lista viva como a minha, sempre acrescentando novas pessoas. Mais tarde falaremos de como começar, então, a chamá-los. Mas para começar, uma lista viva, que o papel pareça que vai rasgar, de tanto acrescentar, de apagar, enfim. Para acabar esta parte, o que temos de criar é um hábito de incorporar sempre nomes novos na lista. Como diz Santo Agostinho, o hábito, se não se lhe resiste, torna-se então um costume. A perceber-se-ão de que vão resolver 2 ou 3 hábitos neste negócio. E um deles é o da lista. Outro é o fazer contactos. É preciso estar sempre a contactar. Cada vez que encontrarem uma pessoa, vão pensar, como ficaria este como diamante? Que grande dinheiro receberia eu? Vão adquirir esse hábito de ver até onde poderiam chegar essas pessoas. É um hábito muito bonito, podem crer. Algo que não estou a dizer para convidar, hein? Que muitas vezes saiamos para convidar e parece que vamos comer o mundo. Onde é que vais, então? Convidar. E vais com 50 cassetes de contacto. Praticamente a deitá-las de uma avinheta abaixo. Não, por favor. Então, reparem, todas as pessoas que vos olharem na cara têm de ser automaticamente incluídas na lista. Olhou para mim? Pronto. Para a lista. Sorriu para mim? Pronto. Para a lista. Mas rápido e com muita eficiência. A lista deve ser como uma esponja. Deve absorver tudo o que vocês lhe derem. Mas absorver não só pessoas. Habituem-se a acrescentar ainda elementos pessoais. Os que há pouco puseram a mão no ar podem ainda ser pais ou mães. Não é verdade que o que mais gostam é de que algum conhecido chegue perto e diga: então, como vai o teu filho João Pedro? Isso deixa-os logo malucos. É melhor que lhes perguntem pelos filhos do que por eles próprios. Assim, pelo nome do filho, e entrem exatamente por aí, isso fica muito melhor e muito mais fácil, é um contacto muito mais direto. Isso de entrar soa a matar, não é? Realmente soa um bocado a toureiro. Bem, então a lista tem que ser ágil, tem que ter sucesso. E para isso vamos já começar por acrescentar mais elementos. Todo aquele que vive a mais de 150 km da vossa casa, ponham então entre parênteses. LD, longa distância. Então, tudo vai depender do vosso compromisso, patrociná-lo ou não. O terceiro da minha lista, a que fiz há cerca de 2 anos e poucos meses, cerca de 3 meses, era uma pessoa que vive em Vila Real de Santo António. Então, eu ia patrociná-lo. Bem, e contactei primeiro o Miguel Aguado, que me disse: então estás disposto a ir todas as semanas a Vila Real de Santo António? Eu disse: não, claro que não. Muito bem, então não o patrocines. Mas, no entanto, patrocinámo-lo há uns meses atrás, quando já estava disposto a ir todas as semanas a Vila Real de Santo António. E explico-me então. Por isso, ponham os LD, longa distância. Se estiverem dispostos a ir todas as semanas para o contactar e convidar, apresentar o plano, fazer o acompanhamento e bem, trabalhar, isto então fica anotado. Isto quanto à longa distância. Na lista tem que ter ainda os números de telefone, principalmente os números de telefone. São elementos fundamentais. Se forem contactar alguém e não tiverem o telefone, têm que começar a procurá-lo. E esse é um problema terrível. Tentem ter sempre a lista o mais completa possível. Ponham todos os elementos que conhecerem da pessoa. É muito importante porem a profissão. É muito importante porque, por exemplo, se vocês souberem que a pessoa é camionista, já sabem então quando é que lhe podem fazer o acompanhamento. Podem fazer o acompanhamento na viagem, por exemplo, com uma cassete de Dexter Jagger. Se for engenheiro, também já sabem como fazer o acompanhamento.
vão sempre ter referências de sucesso. E têm tempo para perguntar ao vosso patrocinador como é que vão abordá-lo. Aconselhem-se antes de o contactarem. De contactarem qualquer pessoa, escrevam a profissão, o seu nível salarial, mesmo que seja em código. Setinha para baixo, setinha para cima, setinha no meio. Isso quer dizer igual a mim. Se conseguirem pôr os vossos sonhos, já os têm ainda a meio patrocinado. Mas isso já é mais difícil. É muito importante que saibam de cada pessoa desta lista o porquê de fazer este negócio. Que aqui há uma parte muito bonita. Porque fazem as pessoas este negócio. Analisem o porquê das outras pessoas estarem a fazer este negócio. A maior parte da gente fala por dinheiro. Para que nos vamos enganar, então? A verdade é mesmo essa. A maior parte das pessoas fazem pelo dinheiro. Pelo menos, no princípio, fazem por dinheiro. Hein? Isso é lógico, é compreensível. A mim, às vezes, dizem, mas Pedro, há coisas mais importantes que o dinheiro, por que o poderiam fazer então? Há muita gente na realidade. E, além disso, eu tive ainda a oportunidade de isolar vários estereótipos de pessoas. Há pessoas que, na verdade, entram no negócio desde o começo porque adoram ajudar os outros. Isso é um facto. Mas muitas outras pessoas entrariam num negócio não pela quantidade do dinheiro, mas pela qualidade do dinheiro. Comecemos então pelo vencimento residual. Mais ou menos, cada um vai atingir o seu nível. Em esmeralda, vive-se bem, ou seja, tranquilos, que também não é preciso ter a opção do diamante. Isso também não é, assim, ponto fundamental. Mas que fique bem claro que, bem, a segurança é o que atrai a maioria das pessoas neste negócio. O vencimento por royalties. Estão de acordo? Pronto, esse é o motivo principal. Atraem-vos mais os lineares, ou seja, mais do que a quantidade, muitas pessoas do que gostam mais é da qualidade. E, ultimamente, tenho-me encontrado com pessoas que fazem este negócio por realização pessoal, para que se sentirem bem com eles próprios, mesmo por questões de liderança, inclusive. Alguns, por um pouco de vaidade mesmo. Está bem, mas se vocês sabem qual é o vosso motivo, é muito mais fácil abordá-lo, ou seja, convidá-lo e depois apresentar o plano. Outra coisa importante, se vocês se lembrarem de um nome, tomem nota dele imediatamente, mas imediatamente, porque é curioso como um nome pode durar na memória apenas uma questão de minutos. Agora, se não tomarem nota rapidamente dele, o que já vos aconteceu, claro, passa-vos da memória, qualquer coisa que vos passar pela cabeça pode apagá-la. E aí, em quem estava eu a pensar? Ora, bolas! Se não tivesse papel ou esferográfica, se eu tivesse, rouba-se uma ao primeiro que aparecer na rua. Toma-se nota rapidamente. Depois, passamos para a nossa lista. Porque, imaginem que para isso pode ser uma pessoa que vai apresentar o plano e chega a diamante ou a direto ou a um residual, quem sabe. E se calhar, porque nos esquecemos, 3 meses depois o encontramos num rally ou num seminário patrocinado por outro, 18%. É então a altura em que o vosso fígado começa a funcionar a uma velocidade incrível. Vamos acrescentar na lista, e aqui a lista de patrocínio vai ser quase imprescindível, as observações e os resultados. Tem, uma vez feito o acompanhamento, salto todos os pontos intermédios automaticamente, tem que pôr o resultado da apresentação do plano. Quer dizer, têm que pôr, se aquele dissesse rotundamente que não, que escreveriam então não e apagá-lo sem problemas. Bem, previamente oferecem-lhe o produto, criem o hábito. Oferecer o produto é uma coisa maravilhosa. Conhecem a fórmula mágica deste negócio, não é? Então, tomem nota dela, porque nunca a viram na vossa vida. É isso? E igual a M vezes C ao quadrado. Nunca a tinham visto, pois não? Essa é a fórmula da teoria da relatividade de Einstein. Eu digo que de relativa nada tem. Esta é uma fórmula segura. E não é de Einstein, mas de Jaeger. Diz que o sucesso, o outro diz que é energia, mas enfim, é o mesmo, é igual a M vezes C ao quadrado. O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que necessariamente vamos ter de movimentar produtos. Muitas vezes ouviram que é movimentar produtos mais duplicar. Eu digo que não é mais, é vezes. É multiplicar-se um dos fatores, que é 0, então esqueçam o sucesso. Têm que movimentar produtos e têm que movimentar a rede. Digo ao quadrado porque é onde vão pôr a maior parte do vosso tempo, em criar a rede. Para esta parte, precisam então de nós. Para a linha de patrocínio e o sistema de Jaeger, é isso que necessitam. Aqui é onde vamos ajudar fundamentalmente, em criar a rede e ajudar-vos a atingir a independência económica. Mas vocês põem essa parte, que é movimentar produtos. Porque vocês sabem que este negócio tem uma dupla vertente que é preciso compatibilizar.
que é um negócio retalhista e um negócio grossista. Agora, o negócio. Temos que o fazer nós, sozinhos. Eu, vocês, não vamos lavar os dentes à vossa casa, não é? Ou seja, explicam concretamente. Vocês têm que movimentar os produtos e movimentá-los de duas maneiras. Uma, com o autoconsumo ou com a autovenda, como quiserem. Que é uma das 4 formas de ganhar dinheiro neste negócio. A poupança. Vocês estão então a comprar a preço grossista. De acordo? Agora, a segunda, qual é? A segunda é a oferta. Se querem fazer venda, então façam venda. Se querem movimentar produtos, movimentem produtos. Mas vocês têm que consumir e fazer a oferta. E vou-vos então dar várias razões. Se vocês têm uma pessoa a quem apresentam o plano e vos diz que não, vão então dar qualquer desculpa. Não estão interessados. Oferecem-lhes o produto pelo primeiro motivo. Sobe o vosso volume de negócios, sobe o vosso volume de pontos e sabem que neste negócio tudo se duplica ou ainda não tenho dado por isso. Pronto, então fica aqui esclarecido. E se oferecem o negócio, e se vos dizem que não, oferecem então o produto. Vocês têm um consumo pessoal. Vamos supor de 5.000 e têm, vamos supor, 3, 4 ou 5 clientes. Tanto faz, uns quantos clientes, pronto, não interessa o número. Entre as pessoas que vos disseram que não, por favor, também não é preciso ganhar caos nos nós dos dedos. Andamos de porta em porta, nada disso. Pronto. Vocês, fazendo uns 15.000 ou 25.000 ou 30.000, ou o que for, vamos dizer 15.000, com 100 pessoas, estão num 1,5 milhão, de acordo? Se só ficarem com o vosso consumo, vão precisar então de 300 pessoas para faturar o mesmo. Eu creio que é um grande argumento, não é verdade? Outro argumento, sabem que estamos a crescer um pouco, não é? Há um pequeno crescimento. Então o que é que acontece? Que vocês oferecem o negócio ao Paulo e ele diz que não. Oferece-lhe o produto e mantém-no todos os meses. O que é que precisa então este mês? Uma coisa importante. Vocês não vendem, vocês oferecem. Dizem, olha que eu tenho, interessa-te? Não, tudo bem. Então adeus, Paulo. Ao segundo não, o Paulo não serve. Primeiro, não há um negócio. Segundo, não ao produto. O Paulo não serve então. Paulo, fora. Agora, diz-te que sim ao produto. Temo-lo preso pelo produto. Qualquer dia, as suas circunstâncias pessoais podem mudar. Primeiro, pode ser que lhe tenhamos oferecido um negócio numa altura menos apropriada. Assim, essa pessoa está em contacto connosco todos os meses. Se calhar, prometeram-lhe um aumento de ordenado ou uma promoção e quando chegou à altura, disseram, não, olha, vamos dar ao Francisco e não a ti, porque o Francisco é o meu filho ou é filho do patrão. Pronto. Então, ficaram sem o aumento, com toda a vossa revolta dentro. Chateados, normalmente frustrados, claro, porque o mereciam e então vão dizer para vocês próprios, bem, como estará a correr um negócio ao Paulo, um negócio do networking? Vocês têm-lo preso com os produtos. E ele vai telefonar. E quando vos telefonar, vai dizer, então, como vais? Já sabes a resposta? Não? Mesmo que estejam há 5 meses a 3%. Uma maravilha, extraordinário, genial. Sempre será essa a atitude, logicamente. Então, pode entrar convosco. Se vocês o abandonarem, porque vos diz que não ao negócio, outro pode patrociná-lo. E então é que o vosso fígado vai sofrer outra vez, quando o virem passar como novo diamante, a ele, ao Paulo. No que diz respeito ao consumo, a verdade é que não há dúvida nenhuma. Aqui, nesta sala, como vocês estão, não pode haver nenhum produto negativo em vossa casa. É um tema muito sério, o de produtos de consumo. Muita gente diz-me, eu patrocino, eu apresento o plano e as pessoas não entram. E como contactam? Pois, assim. Pois bem. E como convidas então? De tal forma. Pois olha, está bem. E o plano? Como explicas o plano? Olha, assim desta maneira. Muito bem. E assim, um e outro. Entram na casa de banho dele e encontram shampoo borbulhas, por exemplo. Essa pessoa a quem está a falar de um negócio bilionário, que lhe fazem a cabeça em água e vai à vossa casa de banho e vê borbulhas. Então foste mesmo apanhado. Essa pessoa decidiu. E este que usa essa coisa verde, essa lixa verde, quer-me impingir essa coisa de glicerina e mel. Pensa que eu vou ser tão parvo assim e vou consumir? E também outros, às vezes, que parecem crianças, dizem, bem, pois eu este shampoo escondo no armário da casa de banho, ninguém fica a saber e pronto. Assim, mesmo às escondidas. Sinceramente, qual é a primeira coisa que fazem quando vão à casa de banho alheia? Abrir o armário e ver o que tem ali. E claro, e aí também foram apanhados. Ou seja, a credibilidade vão dá-la
vocês próprios. Agora, imaginem o presidente da Pepsi Cola que vai convosco a um bar e diz: olha, faz favor, queria uma Coca-Cola. O que é que vocês pensam? E quando são vocês, isto é bem pior. Vocês não bebem mesmo a Pepsi Cola, claro. Mas quando falarem com os vossos amigos, o que é que vocês vão dizer? Vão dizer o seguinte: nem pensem em beber Pepsi Cola, porque nem o próprio dono bebe, quanto mais vocês. Têm que usar os vossos produtos, sem dúvida. E chega de dizer, é que ainda resta um pouco de Ariel, por exemplo, resta um bocadinho, acabo logo. Não, homem, não. Ou seja, fora. E sejam duros. Nada de guardar esses cosméticos que muitas de vocês têm, que é de França, de Paris. E claro, tem que ficar porque ofereceu-me o meu pai, trouxe-me de Paris, enfim. Fora com o batom. Fora automaticamente. Se calhar já mudaram de casa 5 vezes e 5 vezes carregaram convosco os batonzinhos lá de Paris. Mas para quê? Deixem-se de batonzinhos, nem que sejam de Paris, porque pensem que, enfim, posso dar-vos muitos, muito rapidamente. Temos uma rede que na cabeça do grupo tem uma senhora que não gostava de detergente. O SA8, por exemplo. O Super Pop, por exemplo. Nem por sombras. Ninguém da sua rede, porque ela é a líder, usa o detergente. E tem mais de 1000 pessoas. Agora estão a começar a usar, mas tivemos que tocar nesse tema do detergente, que tem piada, para a convencer. Não sei quantos pontos poderá ter o detergente. 700, 800, 715 pontos por 1000. São 715 mil pontos mensais que estão a perder por um produto. É duro. Assim, vocês têm que fazer esta parte e aí é onde não os vamos ajudar. Além disso, se vocês usarem pasta de dentes Colgate, ou qualquer outra, para não fazer aqui grande publicidade, estão a lavar os dentes e a espuma vai pelo cano. E pronto. Vocês usam a pasta de dentes e vai uma parte, mas volta outra. Explico-me, então. Se vocês estão a usar produtos da concorrência, estão a roubar-vos a vocês próprios. Têm de perceber isso. Isso referente ao consumo. E no que diz respeito à venda ou à oferta, é lógico ter uns quantos clientes. Ao fim e ao cabo, estamos num sistema de venda direta. Mais coisas que vos possam dizer. Ou seja, se vos disserem que não, tudo o que os estive a explicar transforma-se então. Transformá-lo em cliente, fazer a lista de clientes e adquirir o hábito de todos os meses telefonar. De deixar uns quantos catálogos e, bem, eles próprios vão pedir mais. Nem têm que se incomodar em telefonar. Sei, por experiência própria, uma vez que se prende alguém com produtos, já não há forma dessa pessoa se arrepender. Isto está mais do que claro. Existem então outras listas secundárias, para além da lista de clientes, das que eu gosto muito, que é a lista das pessoas que fizeram troça de nós. E aí dá muito gozo. Eu meço a atitude das pessoas ao contactá-las. Se alguém se rir de mim, então eu digo, pode ter razão. E imagina que é uma pessoa de sucesso e vos diz, por exemplo, tu estás maluco, isso não pode funcionar por isto e por aquilo, e começa então a fazer troça de ti. Pois não há mais nada fácil neste mundo do que encontrar pessoas que te dizem tudo aquilo que tu não deves fazer. Se a tua atitude, se a pessoa de sucesso se rir de ti, é de ir abaixo, exatamente. Quantos de vocês iriam abaixo? Ponham uma mão no ar, as pessoas que adotam essa atitude. Como eu vou-te demonstrar que isto funciona. Vamos ver a terceira atitude, que é de diamante. Quando alguém faz troça deles, pensa, coitado, essa é a autêntica atitude. Agora, está muito bem a atitude de vingança. Eu, a este, tenho que lhe demonstrar que esta lista, para as pessoas que fazem troça, vai-te dar uma grande força. Porque vai-te oferecer os argumentos pelos quais não podes desistir. Quantas pessoas pensam em desistir? Quando pensas em desistir, vais pegar na lista e vais dizer, e este? E tu pensas que fazer é incitá-los mais ainda. E desde a Sicília escreves. Ou desde Espanha. Ou desde o iate escreves. Agora, desde o Porto, onde é a convenção, e dizem, aqui estão 15 mil loucos como eu. E envias-lhe um postal. Isso então vai-te proporcionar uma grande força para não desistir. Essa lista dos que fazem troça e dos que dizem que não, das pessoas que se riram de ti. Quando estás a fazer a lista, tens que tentar converter cada um deles. Primeiro em distribuidor. Isso é melhor, claro. E segundo, em cliente. Terceiro, olha, Paulo, se tu não estás interessado, conhece alguém que realmente quer lutar pelo seu futuro? Mas assim mesmo, neste tom. Porque vejo que tu não serves para isto, não vales nada. Conheces alguém que queira independência, que queira lutar, que queira associar-se comigo para atingir grandes metas? Então, se calhar, consegues uma grande referência.
fala com a tua unidade de patrocínio para ver como contactar a referência. Por último, como ponto base da lista, é a lista de patrocínio. Tudo o que diz respeito à lista, tudo, tem que ser feito. Tem que o fazer com o vosso patrocinador. Não. E o mesmo digo quando vocês patrocinam, não podem deixar a pessoa sem a lista feita. Uma lista de 50 ou 60 nomes, pelo menos. Automaticamente 50 ou 60 nomes. Ensinam-o, entre aspas, a completá-la. Uma boa forma de ensinar é dar-lhe o six-pack. Bem, não dar. Vender. Aqui, o máximo que se oferece é o guia de sucesso. O vosso patrocinador, quando tiver a lista feita, vai então dizer: Paulo, quem são os mais corajosos? Quem são os que realmente têm sucesso na vida, em qualquer aspecto, cultural, social, económico, tanto faz. E então, tu vais começar a tremer. Este quer que eu contacte o inspetor das finanças. Pois, tu vais dizer, conforme o teu critério, que são os mais corajosos, os que têm vontade de fazer mais coisas na vida. Ser honesto com o teu patrocinador sempre, porque o teu patrocinador, porque ele também tem que ser contigo. Se conhecer os elementos e tudo referente à lista ou ao negócio, ele vai-te ajudar. Fala com o teu patrocinador e com o teu conselheiro. Nem sempre coincide patrocinador com o conselheiro, porque se calhar o teu patrocinador precisa de um dia a mais do que tu e precisa bem de um conselheiro, um pouco mais. Um 3% ou um 9% ou o teu direto. Se já convidaste os 5 ou 6 primeiros da lista e não te apareceu ninguém, já aconteceu isso a alguém, com certeza, automaticamente para. Não continuas a contactar. Estás a fazer alguma coisa mal. Alguma coisa está a funcionar mal. E, provavelmente, em 80% dos casos que foram assinalados, o que estava mal era a atitude. Se tivermos a atitude de vou ver se o Pedro entra para me fazer um favor, em vez de vou ver eu o favor, fazer eu o favor ao Pedro, as minhas 2 primeiras redes eram amigos de verdade, de toda a vida que eu lhes dissesse. Deixem-se de parvoíces e assinem aqui comigo. O que é que têm a perder? E sabem todos vocês que é completamente o contrário. No contacto, que logicamente parte da lista, tu tens que dizer ao teu patrocinador quem vai contactar para a primeira reunião e para a segunda reunião. Para isso, tens que contactar. O ideal seria que o teu patrocinador contactasse à primeira vez, claro, e tu visses. E quando digo patrocinador, refiro-me a alguém da tua linha de patrocínio. E tu vejas como se contacta. Ao fim e ao cabo, é sempre a atitude que conta. O objetivo é que a pessoa te peça a ti para ouvir o plano. E não seres tu a oferecer o plano para outro lado. Explique-me então. Quero explicar o plano ao Ricardo e eu o que não faço é dizer: tenho um negócio genial, Ricardo. O teu trabalho é uma porcaria. Vem comigo. Eu vou primeiro contactá-lo. Falo da sua família, falo do seu emprego e vou acrescentando elementos na lista. Os seus hobbies, do que ele gostaria, falo do dinheiro que ele precisaria para viver como ele gostaria e automaticamente já entra a atitude do jogo, que é convidar, mas depois. Mas contactem e convidem no mesmo. É preciso convidá-lo no mesmo dia. Algumas vezes sim, pode-se fazer perfeitamente, mas porque a pessoa já está a pedir para ouvir o plano. Eu tenho que tentar que ele me diga. Mas estás a falar de quê, afinal? Conta-me. E sempre com a atitude de que tu vais fazê-lo com ele ou sem ele. Na tua lista, há 6 pessoas que vão chegar a direto, como mínimo. Ou 3 ou 4 e vão fazer de ti esmeralda ou diamante. Mas essas pessoas não têm nem nome nem apelido. Tu vais decidir com quem vais chegar a diamante ou a triplo embaixador coroa. Além disso, o teu patrocinador é o único que tem direito a criticar-te. E a tua linha de patrocínio, porque são os únicos que estão contigo na arena, na trincheira, a trabalhar na linha de fogo, mas, no entanto, vais-te deixar influenciar pelas vezes por pessoas que não estão a lutar contigo. Tu tens que estar sempre com o teu patrocinador, com a tua linha de patrocínio. Este tema é fundamental. Todas estas pessoas que estão a lutar contigo, se te disserem, faz assim, completa a lista desta forma, convida este ou aquele, se tu falhares, também falha ele. Faz sempre caso à tua linha de patrocínio. Agora, vamos ver um tema que eu gosto também muito. A lista do guia. A lista ocupa um lugar-chave no guia do processo. E no guia de sucesso. Que é o terceiro ponto. Sabem todos? Não. Então, porquê o terceiro ponto? O tema de faz uma lista é o terceiro ponto. E é a fronteira entre os tangíveis e os intangíveis. É onde acabam os intangíveis e começa a técnica. Enfim, não está aí em vão. E está para algo. Para fazer um negócio. Tens que ter um sonho, não há a menor dúvida, e também um compromisso. Sem isso, esquece. Mas a partir daí vamos trabalhar, e o primeiro ponto é a lista, e já começas ciclicamente. O sonho. Vamos falar do sonho na lista. O teu sonho
tem que estar baseado em pessoas. Muitas vezes pensem na Convenção de Barcelona, esse sonho de 15 mil pessoas no Palau de Saint-Jordi. Sonharam há 2 anos Miguel Aguado e Luís Costa. Sonharam que 4 anos depois, ingênuos, foram 2 anos, iam encher um palácio de congressos dessa categoria e desse tamanho. E encheram-no com pessoas. Essas pessoas não tinham nome nem apelido, éramos todos nós. Têm que sonhar com pessoas, porque qualquer outro sonho que desejem vão atingir através das pessoas. Segundo, o compromisso. Compromete-te a pôr, no mínimo, as 100 pessoas que dizia antes na lista. Se não tiveres 100 pessoas, não acabes. Não te sentes ainda, não te deites. Segue, chega até às 100. Além disso, vai-te dar uma grande força. Vais, se calhar, contactar 15 ou 20 pessoas que não vão entrar. Se estiveres meio na memória ou meio abandonadas, o que é que acontece? Acaba o teu mundo. Agora, se te ficam 80 mais, tu dizes, ainda tenho um monte de pessoas. De facto, eu tenho contactos, mas sem assinar 16 de 256. Tenho lista para muito tempo ou não? Bem, pois constantemente acrescento nomes novos e risco outros porque estão a entrar na profundidade. Outro compromisso, este já é mais duro, eu convido toda a gente quando já tem 100 nomes. Antes não. Ouvi muita gente, muitos diamantes, não deixa o negócio pelo menos durante um ano. Falo durante um ano. É um bom conselho, dos melhores que eu tenho ouvido. Se estiveres a fazer as coisas bem durante um ano, como te diz a tua linha de patrocínio, vais-te encontrar com um monte de surpresas. Mas podes ser mais realista. Compromete-te contigo próprio para contactar e para convidar cada uma dessas 100 pessoas. Quando acabares, desistes, mas podes-te encontrar como embaixador coroa, quem sabe. Compromete-te com isso que é importante. Porque o que é importante realmente neste negócio e na vida em geral, só perde uma pessoa. Só perde quem deixa de tentar. E a lista vai-te dar um ativo que tu vais poder tentar durante muito tempo, se tiveres a lista bem feita, se for uma lista bem ágil. Só perdes se deixares de tentar. E o pior é que a maioria das pessoas tem esse defeito. Deixamos de lutar nos momentos de luta. Nos momentos difíceis. E é nos momentos difíceis que se fortalecem os grandes diamantes. Porque um diamante, sabem-no todos, não é mais do que um bocado de carvão submetido ao tempo, pressão e fogo. Isto é, submetido ao atraso com as encomendas, a perder um número de um contrato, a meterem-se, por exemplo, num problema novo e a cobrarem-te alguns produtos que ainda não chegaram. Tudo isto vai passar. Mas se tiveres uma lista bem feita, se tiveres o sonho e o compromisso, para ti não vai ter importância. Faça um problema, o que é que podes fazer? Eu, que antes dizia, deleita-te na tua miséria, ou segundo, enfrentar o problema, fazer uma bolinha e tirá-la ao ar, passam-no à vossa linha de patrocínio e esquecem-se do problema. A vossa linha de patrocínio é uma linha do melhor que há, responsável. Uma vez que lhe mostre o problema, eles vão tratar de o resolver. Mas não lhe mostrem como um problema, porque os vossos líderes não são caixotes de lixo com tampa de cabelo para lhes deitar toda a porcaria em cima. Apresenta-lhe o problema com situações e com soluções. Olha, este contrato, estes números, vamos beber um café que tens que me explicar aqui umas coisas. Percebido? Sempre a atuar positivamente, afinal. Que não aconteça que ao esmeralda ou ao diamante nos cheguem as porcarias de todas as pessoas da rede, mas como nós temos as costas largas e a carteira também, enfim. Os 3 vetores, sonho, compromisso e atitude, devem ser o espírito da tua lista. Têm que estar sempre a flutuar por cima dela e devem ser os que inspirem a forma de acabar de fazer a lista. Um bom sonho, uma boa atitude. Bom sonho porquê? Pensa com quem trabalhas. Quem vai fazer o direto? És tu quem faz os diretos. São as pessoas com as que vais conviver toda a vida, pelo menos durante muitos anos. São as pessoas com as que tu irás à ilha de St. Peter, com que estarás em Hawaii, em Tóquio, na Conchachina, por exemplo, em todas as partes. Vais compartilhar com elas experiências geniais e tu decides quem são. Sonha com as pessoas. Sonha com as pessoas. A atitude, logicamente, que eu dizia no segundo ponto, não pode prejudicar ninguém. Só podes prejudicar pelo facto de não gostares de compartilhar com eles, mas não por outro motivo. E o compromisso que eu vos disse, contacta toda a gente antes de desistir. Depois vem o passo entre contactar e convidar, que é o ponto 4 da lista. Quem vais contactar? Quem está na lista, isso é lógico. Se não tiveres lista, quem é que vais contactar? A primeira pessoa que passar pela rua? Isso também não. Tens de ter um método. E eu insisto nisso. Vais contactar a partir de uma lista. Não podes andar sem rumo. Contacta através da lista, com atitude. Convida depois. Apresenta um plano, faz o acompanhamento, verifica o progresso e duplica. Ensina o guia. Agora,
Isto são os pontos do guia. Quando assinas o contrato, e aqui entra a técnica pura, o que é que tu queres? Queres duplicação, suponho. Como diz o provérbio chinês, se quiseres tirar a fome a uma pessoa, dá-lhe peixe. E se quiseres alimentá-la, ensina a pescar. Efetivamente, queres que essa pessoa duplique e faça o mesmo que fazes tu. Por isso, em vez de a condenares a dar planos toda a vida, tu o que queres é que essa pessoa o faça rapidamente. E aí, é aí que entra o sistema de trabalhar para ti. Tens que tornar o sistema rendível. Se tu estás a apresentar o plano em casa de X ou Y, numa primeira rede, e tens uma pessoa a ouvir o six-pack, essa pessoa está a formar-se enquanto tu estás noutro sítio. E na rede C, tens uma pessoa a fazer o acompanhamento com a cassete do Miguel Aguado e estás a ouvir praticamente o que queria ouvir para se decidir a entrar no negócio. O sistema está a trabalhar para ti. Já reparaste nisso? Quando tens 3 ou 4 pessoas, que fazes? Vais com elas à convenção, agora em Barcelona, e quem não for, corta-se no pescoço, claro. E o que é que consegues com isso? Muitos de vocês já estiveram, e eu tenho a convicção de que ninguém que tenha a atitude adequada desista em 6 meses, pelo menos. As pessoas que estiveram na convenção estão de acordo, claro. Pelo contrário, não podem desistir. Assim, com os 2 trabalhos que tens neste negócio, primeiro, manter motivada a rede, segundo, os pontos técnicos do guia, evitas qualquer outro trabalho de motivação. O sistema fala por ti. Estás a adquirir, se andares por isso, o dom da ubiquidade. Estás em todo o lado, mas em realidade só estás num. O sistema trabalha mesmo para ti. É um sistema eficaz. No desenvolvimento do negócio, já mais tarde, precisarás de fazer e estudar outro tipo de listas. A lista das pessoas que estão em standing order. Aqui, muitos já são líderes. São pessoas com bastante sucesso e têm de ver quem da vossa organização já está em standing leader. Quer dizer, para ti é fundamental saber quem se está a formar, quem se está a treinar e quem está a ouvir a mesma informação do que tu. Se tu estiveres em standing order, senão o novo vai saber mais do que tu e isso é um problema para ti. Depois, já como distribuidor direto, tens ainda outras listas. Ou seja, há outras listas, mas dessas já falaremos noutras ocasiões. Por último, queres patrocinar pessoas e não assinar contratos. Assinar contratos é muito fácil, não há dúvida. Eu demonstro a qualquer pessoa que o network marketing é o melhor neste meio. Porquê? Que eu saiba, há 3 diamantes qualificados e os 3 são Jagger. Em Espanha, há 10 esmeraldas e 8 são Jagger. Uma série de pérolas, não sei se algum não é Jagger. São elementos, são factos. Agora, qual é o problema que a pessoa tem quando tu lhe apresentas o plano? Não confiam neles próprios e vão então dar-te qualquer desculpa. Tem crianças, não têm tempo. Eu adoro essa gente realmente. A resposta é automática. Têm crianças. Ótimo para lhes garantir o futuro. Precisamente fazemos um negócio para termos tempo. Agora as pessoas vão-te dar mais desculpas. Inclusive vão fazer troça de ti. Mas na realidade estão a fazer troça deles próprios. Essa deve de ser a tua mentalidade, a tua atitude. Apercebe-te que não vão a parte nenhuma. E tu vais. E a massa, sabem que a massa, por definição, tem força centrífuga. Não querem que ninguém os prenda. O sistema de Jagger, o teu sonho, o teu compromisso, vão fazer de força centrífuga e permitir-te separar-te da massa. Bem, tens uma série de pessoas, tens que trabalhar com elas e isso não é possível se não fizeres um acompanhamento, se não explicares o plano, se não os convidares, se não as contactares, se principalmente não estão numa lista. Sempre, no fim, se repararem, voltamos à lista. A lista é o fundamental. Como dizia anteriormente, fazemos negócio na profundidade e dela depende. A tua profundidade vai depender da tua ajuda à pessoa nova para fazer uma lista de sucesso. Contactar, convidar, fazer o acompanhamento, assinar um novo contrato e fazer uma nova lista. E se a pessoa do meio desistir, tu já estás a trabalhar na profundidade. Sempre fazes listas, sempre de pessoas. Ensina a fazer as listas, duplica rapidamente. Muitas vezes ouviram os diamantes dizer que vemos nas praias do mundo, ou algum dos nossos líderes. Vemo-nos nos aeroportos e nas bombas de gasolina pelo mundo. Não há dúvida. O que quiserem. Vemo-nos na liberdade. Isso está muito claro. O que acontece é que nos vamos ver. A quem? Às pessoas que estivermos numa lista. Às pessoas que estivermos naquela lista. A lista é um tema que, se consultarem as vossas redes, quase ninguém a tem bem feita. Mesmo 21%, 18% não têm bem feita. E encontras listas com uma pata ou com 2 patas. Não têm mais. Porquê? Porque não tinham uma boa lista. Então essas pérolas vão ganhar muito pouco dinheiro. Podem ter certeza. Enquanto não fizerem a lista, não vão ganhar a largura. A lista é fundamental.
quero ver-vos a vocês todos, amanhã, já amanhã, quero ver como fazem uma lista de sucesso. Uma lista de 100 nomes ou mais. E de aí vão sair os vossos diretos, os teus diretos. Mais tarde ou mais cedo, os teus clientes, as pessoas que te vão ajudar e vais ajudar. Que vão chegar a diretos e com isto vais tu chegar onde te apetecer, onde quiseres. Tudo parte da lista. O guia é cíclico. Os pontos técnicos começam com a lista. Fala, põe todos os elementos dessa pessoa. Vão-te dar o conhecimento dela necessário para a encontrar, para a convidar, para a contactar. E deixem-se de problemas e angústias. Porque angustiarmos-nos com um problema nunca resolveu absolutamente nada. Temos que estar em ação constante e não reação. Para a frente, sempre acrescentando nomes novos. Não tornem a fazer pré-julgamentos de ninguém, porque podem deparar com grandes surpresas quando não o fizerem. Senhores e senhores, quem quiser, a partir da lista, vê-nos em diamante.